Levítico, capítulo 16. O dia da expiação. O Senhor falou com Moisés, depois que os 2 filhos de Arão morreram ao entrar na presença do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Avise o seu irmão Arão que não entre quando bem entender no lugar santíssimo, atrás da cortina interna. Se o fizer, morrerá. Ali fica a tampa da arca, o lugar de expiação, e eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa da arca. Quando Arão entrar no santuário, seguirá todas estas instruções. Levará um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho e a roupa de baixo de linho, diretamente sobre a pele. Amarrará na cintura o cinturão de linho e colocará na cabeça o turbante de linho. As roupas são sagradas, de modo que ele deverá se banhar com água antes de vesti-las. Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes para uma oferta pelo pecado e um carneiro para um holocausto. Arão apresentará o seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Em seguida, pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Depois, fará um sorteio para determinar qual bode será separado como oferta para o Senhor e qual levará os pecados do povo para o deserto de Azazel. Então, Arão apresentará ao Senhor o bode escolhido por sorteio e o sacrificará como oferta pelo pecado. O outro animal, o bode escolhido por sorteio para ser enviado para o deserto, será apresentado vivo diante do Senhor. Ao ser enviado para Azazel, no deserto, servirá para fazer expiação pelo povo. Arão apresentará o seu próprio novilho como oferta pelo pecado, para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Depois de matar o novilho como oferta pelo pecado, pegará um incensário e o encherá com brasas ardentes do altar que está diante do Senhor. Pegará também 2 punhados do incenso perfumado em pó e levará o incensário e o incenso para trás da cortina interna. Ali, na presença do Senhor, colocará o incenso sobre as brasas ardentes, para que uma nuvem de incenso se eleve sobre a tampa da arca, o lugar de expiação que está sobre a arca da aliança. Se seguir estas instruções, não morrerá. Depois, pegará um pouco de sangue do novilho, molhará nele o dedo e aspergirá o lado leste da tampa. Então, com o dedo, aspergirá com o sangue 7 vezes diante da tampa. Arão matará o primeiro bode como oferta pelo pecado, em favor do povo, e levará o sangue para trás da cortina interna. Ali, aspergirá o sangue do bode sobre a tampa e diante dela, como fez com o sangue do novilho. Desse modo, fará expiação pelo lugar santíssimo e fará o mesmo com toda a tenda do encontro por causa da contaminação pelo pecado e da rebeldia do povo. Ninguém mais poderá ficar na tenda do encontro quando Arão entrar para realizar a cerimônia de expiação no lugar santíssimo. Ninguém entrará até que ele saia
depois de fazer expiação por si mesmo, por sua família e por toda a comunidade de Israel. Em seguida, Arão sairá para fazer expiação pelo altar que está diante do Senhor. Para isso, pegará um pouco do sangue do novilho e do bode e o colocará em cada ponta do altar. Então, com o dedo, aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar. Desse modo, ele o purificará da contaminação dos israelitas e o tornará santo. Quando Arão terminar de fazer a expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, apresentará o bode vivo. Colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele toda a maldade, a rebeldia e os pecados dos israelitas. Assim, transferirá os pecados do povo para a cabeça do bode. Depois, um homem escolhido especialmente para essa tarefa levará o bode para o deserto. Ao sair para o deserto, o bode levará sobre si todos os pecados do povo para um lugar distante. Quando Arão voltar para dentro da tenda do encontro, tirará as roupas de linho que vestia ao entrar no lugar santíssimo e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado, vestirá as suas roupas habituais e sairá para apresentar um holocausto para si mesmo e um holocausto para o povo. Desse modo, fará expiação por si mesmo e pelo povo. Por fim, queimará no altar toda a gordura da oferta pelo pecado. O homem escolhido para levar o bode expiatório para o deserto de Azazel lavará as suas roupas e se banhará com água antes de voltar ao acampamento. O novilho e o bode apresentados como ofertas pelo pecado, cujo sangue Arão trouxer ao lugar santíssimo para a cerimônia de expiação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e os excrementos dos animais serão queimados. O homem que os queimar lavará as suas roupas e se banhará com água, antes de voltar ao acampamento. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão. Nem os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros que vivem entre vocês farão qualquer tipo de trabalho. Essa é uma lei permanente para vocês. Nesse dia serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Será um sábado de descanso absoluto, no qual se humilharão. Essa é uma lei permanente para vocês. Nas gerações futuras, a cerimônia de expiação será realizada pelo sacerdote ungido e consagrado para servir como sacerdote no lugar do seu antepassado, Arão. Ele vestirá as roupas sagradas de linho e fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês, para que se faça expiação pelos pecados dos israelitas uma vez por ano. Moisés seguiu todas estas instruções exatamente conforme o Senhor havia ordenado. Capítulo 17. Normas sobre o sangue. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão, a seus filhos e a todo o povo de Israel. Isto
É o que o Senhor ordenou. Se algum israelita de nascimento sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito em qualquer lugar, dentro ou fora do acampamento, em vez de levá-lo à entrada da tenda do encontro e apresentá-lo como oferta ao Senhor, será tão culpado quanto um assassino. Derramou sangue e será eliminado do meio do povo. A finalidade é evitar que os israelitas sacrifiquem animais em campo aberto. Isso garantirá que levem os sacrifícios ao sacerdote à entrada da tenda do encontro, para que ele os apresente ao Senhor como ofertas de paz. Então, o sacerdote derramará o sangue no altar do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não deverão mais oferecer sacrifícios a ídolos em forma de bode, cometendo prostituição. Essa é uma lei permanente para vocês e deverá ser cumprida de geração em geração. Dê-lhes também a seguinte ordem: se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês apresentar um holocausto ou outro sacrifício, mas não o trouxer à entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se algum israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês comer sangue sob qualquer circunstância, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz a expiação em lugar de uma vida. Por isso eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, nem vocês, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês sair para caçar e matar um animal ou uma ave que lhes é permitido comer, deixará o sangue do animal lhe escorrer e o cobrirá com terra. A vida de toda criatura está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas: jamais comam sangue, pois a vida de toda criatura está no sangue. Quem consumir sangue será eliminado. E se um israelita de nascimento ou um estrangeiro comer a carne de um animal que morreu de forma natural ou foi despedaçado por animais selvagens, lavará as roupas e se banhará com água. Ficará cerimonialmente impuro até o entardecer, mas, depois disso, estará puro. Se, contudo, não lavar as roupas e não se banhar, será castigado por causa do seu pecado. Capítulo 18. Práticas sexuais proibidas. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel: eu sou o Senhor seu Deus. Portanto, não se comportem como o povo do Egito, onde vocês viviam, nem como o povo de Canaã, para onde os estou levando. Não imitem o estilo de vida deles. Obedeçam os meus estatutos e cumpram os meus decretos, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Sim, obedeçam os meus decretos e os meus estatutos. Quem os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Jamais tenham relações sexuais com uma parenta próxima, pois eu sou o Senhor. Não desonre o seu pai tendo relações sexuais com a sua mãe. Ela é sua mãe. Não tenha relações sexuais com ela.
Não tenha relações sexuais com nenhuma das esposas do seu pai, pois isso desonraria o seu pai. Não tenha relações sexuais com a sua irmã ou meia-irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, nascida em sua casa ou em outra casa. Não tenha relações sexuais com a sua neta, filha de seu filho ou de sua filha, pois, com isso, você desonraria a si mesmo. Não tenha relações sexuais com a filha de nenhuma das esposas do seu pai, pois ela é sua irmã. Não tenha relações com a sua tia, irmã do seu pai, pois ela é parenta próxima do seu pai. Não tenha relações sexuais com a sua tia, irmã da sua mãe, pois ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o seu tio, irmão do seu pai, tendo relações sexuais com a mulher dele, pois ela é sua tia. Não tenha relações sexuais com a sua nora, ela é mulher do seu filho, de modo que você não deve ter relações sexuais com ela. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu irmão, pois desonraria o seu irmão. Não tenha relações sexuais com uma mulher e a filha dela. E não tome a neta dela, filha do filho ou da filha dela, e tenha relações sexuais com ela, pois são parentas próximas. Isso é perversão. Enquanto a sua esposa estiver viva, não se case, nem tenha relações sexuais com a irmã dela, pois elas se tornariam rivais. Não tenha relações sexuais com uma mulher durante o período de impureza menstrual dela. Não tenha relações sexuais com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não permita que nenhum dos seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Não desonre o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não pratique a homossexualidade, tendo relações sexuais com outro homem, como se fosse com uma mulher. Isso é detestável. Homem nenhum deve se contaminar tendo relações sexuais com um animal, e mulher nenhuma deve se oferecer para um animal macho para ter relações com ele. Isso é depravação. Não se contaminem de nenhuma dessas formas, pois os povos que expulsarei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas. Uma vez que a terra toda foi contaminada, castigarei os seus habitantes. Farei a terra vomitá-los. Obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Não cometam nenhum desses atos detestáveis. Isso se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todos esses atos detestáveis são praticados pelos povos da terra para onde eu os estou levando. E foi assim que a terra ficou contaminada. Por isso, não contaminem a terra e não lhe deem motivo para vomitá-los, como fará com os povos que agora vivem ali. Quem cometer algum desses pecados detestáveis será eliminado do meio do povo. Portanto, obedeçam às minhas instruções e não se contaminem por adotar alguma dessas práticas detestáveis dos povos que viveram na terra antes de vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus.